Galera, deixa eu dividir com vocês uma das leituras mais fenomenais que eu já tive enquanto leitor de quadrinhos. Cara, isso aqui, eu passei uma manhã hoje estudando esse quadrinho e desvendando os mistérios e é fenomenal, tá? Que é o 3 segundos. Vamos lá, pra quem já acompanha esse canal há algum tempo, sabe que lá em Angoleme eu tava procurando quadrinhos sem texto e encontrei esse aqui, né, do Marco Antoine Mathieu, eu acredito que seja assim que se pronuncia. Sim, é o mesmo cara de A Origem, né, a série Prisioneiro dos Sonhos, que inclusive, tá, a Comic Zone tá trazendo de volta, tem link aqui na descrição do vídeo com 30%. Cara, esse gibi, tá, essa série, na verdade, ela já ganhou, por exemplo, 2 Angolemes, e eu vou falar mais sobre a Origem daqui um pouco, porque, na verdade, o vídeo, tecnicamente, é sobre o 3 segundos, que também está em pré-venda, veja só, na Amazon, ele está com 30%. Cara, ele sai por tipo uns 50 e poucos reais, ele é capa dura e tem 72 páginas. A minha relação com esse quadrinho é uma história meio engraçada, porque quando eu encontrei ele lá na minha pesquisa, me falaram que, isso aqui, tu quer um quadrinho sem texto? Tá aqui, ó. Aí quando eu abri, eu olhei assim, cara, isso aqui é muito estranho, ó. É tipo, parecia um conjunto de 9 quadros iguais, só que vai dando um zoom. Aí eu comecei a entender que, peraí, calma, tá, esse zoom tá indo para algum lugar. Então isso aqui, aparentemente, né, se trata de uma história. E aí, o autor é conhecido, né, o mesmo cara do Prisioneiro dos Sonhos, vou comprar. Inclusive ele me custou, veja só, ele custou 16 euros, que hoje em dia, se a gente transformar em reais, custa uns 7 mil reais, mais ou menos. Aí eu resolvi parar para ler, ler, entre aspas, né? Eu fui girando as páginas, né, e vendo esse zoom infinito, e eu comecei a entender que, ok, cara, tem uma história aqui que justamente se passa em 3 segundos. Só que agora, a Comic Zone, ela, né, para fazer essa parceria para esse vídeo, a editora me mandou o PDF. Eu resolvi ler o 3 segundos. Gente, todo aquele zoom infinito, porque o quadrinho é um grande plano sequência que se passa em 3 segundos. Mas ele está contando, através dos pequenos textos e fragmentos de jornal, objetos pelo cenário, tudo isso está contando uma grande conspiração que envolve crime, que envolve... Eu não vou falar muito para não estragar exatamente do que trata a história, mas sim, é um grande mistério e vai envolver assassinato. Gente, isso aqui é fenomenal, tá? Em todos os sentidos. Seja por essa ideia maluca, né, de basicamente contar a história inteira, se tu parar para pensar como eu falei, ela dura 3 segundos, só que nesse curtíssimo espaço de tempo tem muito detalhe. Sei lá, eu vou dar um exemplo, tá? A gente abre o quadrinho com o que aparentemente é o personagem principal, com uma pessoa com uma arma atrás da cabeça dele, ok? Bem quando ele acabou de receber uma mensagem no celular. Tá, o que é essa mensagem? Por que estão tentando matar o cara? E aí tu vai acompanhando a leitura e tentando justamente desvendar. E aí, na verdade, são 3 segundos porque nós somos a luz se propagando ao longo do gibi. Eu não vou dar muito detalhe, mas repara que tem um momento na história que a gente vai parar, né, viajando aí junto com a luz, num estádio de futebol. E assim vai indo, e aí de repente vai ter uma página que vai para o espaço. O caso, gente, é que tudo isso que eu tô falando conta uma grande narrativa envolvendo esse crime. E como eu falei, quando eu li a primeira vez, legal, pô, um baita experimento, né? O autor ele é conhecido por experimentar a linguagem narrativa dos quadrinhos, né? Pegar os limites da narrativa e esticar ao máximo, mas eu não esperava que tinha uma trama tão bem bolada. Gente, assim, se tu olhar pequenos detalhes do cenário, isso conta a narrativa e explica exatamente a motivação de cada personagem, o que exatamente está acontecendo. Vocês sabem que eu tenho um Catarse no canal, e eu já programei, vai ter um clube de leitura sobre 3 segundos, porque eu sei que cada um que está ali vai ter uma percepção de alguns detalhes da trama, vai discutir exatamente a motivação de cada personagem, porque é um quadrinho muito rico. E ao mesmo tempo que, beleza, né, ele tem uma história ali sólida, tem outros aspectos da trama que tu tem como supor exatamente o que aconteceu. E, gente, eu tenho certeza que se eu parar para ler isso de novo, com calma, olhando quadro por quadro, eu vou achar outras camadas. A gente tá falando aqui, galera, de uma categoria de quadrinho que ele, cara, vai ter matéria na Folha de São Paulo falando da Genialidade, que é uma obra, né, de 3 segundos, etc. Vai ter um monte de listas de melhores do ano.
que vai citar o 3 segundos, porque é realmente muito legal. Só para dar a informação completa, esse quadrinho saiu originalmente em 2011, lá na França, e até engraçado, eu vi eu não sei se acho que eu não vou conseguir a imagem em alta qualidade, mas ao que parece, o Marc Antoine, ele desenhou esse gibi em quadros de tamanho praticamente normal, só que é isso, ele foi dando zoom e redesenhando alguns e encaixando, né, para dar essa sensação leitora. E eu li uma entrevista bem legal com ele, onde ele comenta que ele não se sentia produzindo esse quadrinho como um quadrinista, ele se sentia um arquiteto posicionando os elementos nos lugares certos e planejando tudo para justamente contar essa trama. Gente, vocês têm noção que é como, sei lá, um jogador de futebol jogar com a pedra amarrada numa perna, sabe? No sentido de que, cara, ele se amarrou nessa estética de, ok, esse quadrinho é um zoom infinito. E dentro dessa regra maluca e extremamente complexa, ele contou a história dele. Tá, mas fora o 3 segundos, a Comic Zone então tá trazendo de volta a origem. Gente, isso aqui, tá? A gente tá falando de um nível de quadrinho muito alto. Este gibi, eu reli hoje de manhã, ele é um absurdo. Ele não é nota 10, ele é nota 13. Eu lembro que quando ele saiu no Brasil, né, a primeira vez pela própria Comic Zone, muita gente discutiu um aspecto gráfico que existe nele. Ele tem sabe, ele tem uma pequena virada no meio que é sensacional, assim, sabe? Eu nem sei como a Comic Zone fez para imprimir esse gibi, porque ele tem esse detalhe que eu não posso falar. Porém, tá, se a gente tirar esse detalhe, o gibi ainda assim é realmente incrível. Vamos lá, aqui a gente conhece o Julius, que ele trabalha no Ministério do Humor. Então a gente tem esse mundo distópico, onde existe um ministério para discutir o que as pessoas podem ou não exatamente achar engraçado nessa realidade esquisita, né? O Julius, ele mora num cubículo, literalmente, cara, ele mora tipo assim, é uma mini pecinha com fogão, geladeira, cama, e aí quando ele sai para trabalhar, é um mar de gente e aí, sabe, as pessoas estão abarrotadas pela rua. Então tu vê que os personagens vivem numa sociedade que ela é claustrofóbica, ela não consegue nem entender a questão, né, o mínimo do humor. E aí o Julius, ele começa a perceber que talvez a vida dele não esteja exatamente no seu controle. Gente, é chovendo molhado. Essa série, ela já ganhou 2 prêmios em Angoulême. São volumes independentes, né? A origem tu pode ler, ela tem começo, meio e fim, mas são 7 álbuns ao todo na França. Até o momento a Comic Zone publicou 4 no Brasil e agora finalmente, né, tá voltando o primeiro deles. Tá, gente? Olha só, link aqui na descrição do vídeo. Esses 2 quadrinhos, eles estão com 30% de desconto se tudo correu bem. Pelo menos o 3 segundos eu tenho certeza. E a origem, se não entrar, assim que entrar eu vou avisar nos grupos ou vou atualizar aqui a descrição do vídeo. Ó, você sabe que, pô, eu fico muito feliz de apresentar quadrinhos legais para a audiência do canal. Seria muito bacana se eu fosse a pessoa que te apresentei o Marc Antoine. Os quadrinhos desse cara são fenomenais. Depois tu vai vir aqui me agradecer. Vini, tu me apresentou algo que explodiu minha cabeça, tá bom? Gente, então essa foi mais uma parceria com a Comic Zone, indicando o gibi bom, links aqui embaixo e até o próximo programinha, tá? Valeu, valeu. Epílogo do vídeo para quem ficou até o final. Galera, tô na casa da Raíssa por quê, né? Porque basicamente roubaram os fios da minha casa e aí não tem luz. Aí eu tô aqui, por isso vocês estão vendo esse cenário aqui um pouquinho diferente, tá bom? Valeu. Tu clicou no like, epílogo do vídeo te pedindo, tu apertou no botão do like. Obrigado, obrigado. E se tu ficou até o final, olha só, digita aí embaixo fio elétrico.